Fala meu povo aqui do mundo remoto, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse canal, mais um vídeo aqui para vocês. Eu tinha dado uma sumida um pouquinho por alguns meses, estava fazendo o censo do IBGE, inclusive foi uma péssima experiência. Nunca recomendo para vocês aí fazerem algum concurso que não seja efetivo. O censo demográfico ele é temporário, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da oratória. Será que falar bem é um dom mesmo ou alguma coisa desse tipo? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, se você caiu aqui de paraquedas. E se você já é inscrito, dispara o like aí e me dá essa força, porque eu tô querendo chegar a 1000 inscritos. Por favor, me ajudem, não custa nada aí se inscrever. Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem nas suas redes sociais. E também comenta aí embaixo, faça aí o seu comentário. Se já teve medo de falar em público, morre de medo de falar em público, não consegue por algum motivo, já tentou, já fez alguma tentativa, estudou oratória, o que você sabe sobre isso? E comenta aí, faça algumas perguntas, que no próximo vídeo eu vou trazer aqui um vídeo aqui de perguntas e respostas vocês aí nos comentários de vocês. Então eu fico esperando, tá bom? Vamos bater uma meta aí de uns 1000 likes nesse vídeo. E aí a gente vê o resto. Sem mais enrolação, bora pra vinheta. Então, galera, para compreender as origens da oratória, a gente vai ver, né, o que é o significado, como o significado mudou até chegar aos dias de hoje. Então a gente vai conferir isso já na íntegra aqui e você já deve estar bem curioso para saber. Muitas vezes, né, quando as pessoas leem a palavra oratória, elas imaginam automaticamente aí um palanque com alguém discursando. Geralmente aí Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Fábio de Mello, né, geralmente tentando convencer outras pessoas a falar sobre algo. Mas vocês sabem por que essa imagem de fato ela vem na mente das pessoas? Isso é porque ela remete às origens da oratória, há muito tempo atrás, né? Nesse tipo de pensamento a gente já costuma aí imaginar que quem estiver no palanque é alguém que já nasceu com o dom de falar em público, ou por essa razão ocupa esse espaço, que é tão restrito aí a muita gente, né? Mas não é porque é um dom, a gente vai chegar lá. Hoje, será que a oratória ainda se relaciona com esse tipo de ideia? Existem profissões que precisam mais da oratória do que outras? E o que fazer se eu não nasci com o tal dom de falar em público, por exemplo? Nesse vídeo, a gente vai falar, destrinchar justamente sobre isso, né? Afinal, compreender as origens da oratória ela é uma ferramenta de conhecer melhor o significado e ver como esse significado mudou até chegar nos dias de hoje. Se fizermos aí uma rápida busca no Google, você pode até pausar o vídeo e fazer a busca sobre a origem da oratória, né? Vai aparecer inúmeros artigos se referindo à arte de falar bem, como sinônimos dessa habilidade, por exemplo. Isso acontece porque muitos e muitos anos atrás, a oratória ela tinha tinha mesmo esse caráter, né? E as pessoas aí se relacionavam a habilidade de se comunicar bem com os demais, especialmente falar em público. E é uma arte ou um dom, né? Embora suas origens elas tenham várias interpretações, alguns dizem que foi no século V a.C. Outros acreditam que foi no Egito que surgiu a oratória. Mas a oratória começou a ser vista como uma ciência a partir do filósofo Aristóteles, em Atenas, na Grécia, com obras que são aí estudadas até os dias de hoje. Independente da data exata aí, a qual se acredita que a origem da oratória, é interessante saber que vem desses tempos a ideia da oratória como um privilégio de poucos. Afinal, naquela época, já nos tempos de Aristóteles, ser um orador era algo que apenas algumas pessoas poderiam fazer, seja devido ao poder econômico da pessoa, né, político ou intelectual. Mas quando a gente escuta por aí que falar é um dom, estamos aí relembrando uma ideia do passado, né, que eu faço questão aqui de ressaltar, que ficou para trás, né? Entender isso é mais do que fundamental para qualquer cidadão que queira falar em público. Mas afinal, falar bem é um dom de verdade? Sabe aquela ideia de um mito repetido 1000 vezes se torna verdade? Pois é com essa ideia que a oratória que é um dom, acontece algo similar. Como vimos há muitos anos atrás, falar em público era algo que só aqueles que tinham algum privilégio poderiam fazer. E sendo assim, se acredita até os dias de hoje que apenas essas pessoas tinham o poder da oratória. Até porque os demais sequer era dado o direito de se expressar publicamente. Hoje não, hoje tudo isso mudou. E a gente tem aqui hoje, no entanto, hoje a gente já sabe que a oratória não é exatamente um dom.
Algumas pessoas podem até ter mais facilidade do que outros para se comunicar, mas isso não muda o fato de que a oratória é uma habilidade que pode ser treinada. A habilidade é, por definição, algo que se conquista através da prática, do sacrifício, dos conhecimentos, da busca, né, incessante. Isso quer dizer que por trás de todo comunicador de sucesso está um esforço, né? Steve Jobs, por exemplo, a prática da sua apresentação em público, ele praticava por horas. E ele é visto como um dos maiores comunicadores dos últimos tempos. Então quer dizer que falar bem em público é uma necessidade restrita só a algumas profissões? Claro que não, né? Esse é um outro mito que vai ficando para trás também. Há alguns anos, quando a gente pensava em comunicação, logo a gente imaginava profissões que dependem diretamente da oratória, como as diversas atividades relacionadas ao direito, ao jornalismo, por exemplo. Só que hoje, independente da área a qual você se dedica, ou a qual dedica o profissional, ele precisa saber se comunicar de forma assertiva. Aliás, até para ingressar no mercado de trabalho, a oratória ela acaba sendo um diferencial, já que parte fundamental dos processos seletivos é justamente a entrevista de emprego. Se você não souber falar sobre suas experiências, sobre você mesmo, então você está perdendo tempo. Aqueles que já estão no mercado precisam dominar pelo menos as técnicas básicas aí da oratória. E se quiserem ascender as suas profissões, como eu costumo dizer, atualmente não basta apenas alcançar bons resultados profissionais. É preciso saber falar sobre esses resultados também para outras pessoas. Conferências para outras empresas, apresentações de projetos para clientes, contratos direto com pacientes, contato no caso, reuniões de trabalho. Esses são apenas alguns aí dos momentos nas quais as habilidades de falar em público, de falar para pessoas, ela é requisitada. Mas resumindo, se você quer ingressar no mercado de trabalho ou aspira os novos cargos dentro de sua profissão, aí, é hora de investir na sua habilidade de comunicação. Ah, mas Aldair, e se eu não nasci com esse dom de falar em público? Bem, gente, como a gente já viu, falar em público não é sorte, nem é um presente que ganhamos ao nascer. Essa é uma habilidade desenvolvida com orientação de profissional, com profissional capacitado, com estudos, com prática, com sacrifício. E se você identifica a necessidade de aprimorar a sua comunicação, vale a pena considerar a ideia de fazer um curso de oratória. Procure aí mais rápido um curso de oratória e você vai melhorar bastante, né? Até porque, olha, nós temos muitos exemplos de pessoas que sabem falar em público, que são exemplos de falar em público hoje no Brasil. Mário Sérgio Cortella, Padre Fábio de Mello, como eu citei, né? Leandro Carnal e tantas outras pessoas. A gente tem aí o próprio Hitler, ele é um exemplo de orador muito bom, né? Como pessoa foi uma pessoa horrível e tal, mas como orador ele foi muito bom. O próprio Barack Obama, Martin Luther King, Steve Jobs e tantas outras pessoas que a gente sabe que são famosas, mas que tiveram que refinar, que lapidar essa habilidade, e não é um dom. Às vezes a maioria dessas pessoas tiveram dificuldade realmente de falar em público, de começar a falar para outras pessoas, porque simplesmente elas tinham medo às vezes. Algumas pessoas que são tão boas em falar em público hoje, a gente tinha medo, mais medo de falar em público do que medo de morrer. E muita gente hoje se encontra nessa condição. E se você quer sair dessa condição, é bom você começar a falar com poucas pessoas, né? Começa falando com uma, com duas, se desafiando, se pondo à prova. Se alguém te faz uma proposta, aceite e você depois se vira, tá bom? Você só não pode desistir na primeira oportunidade. Ou achar que não pode, que não deve, que não nasceu para isso, que não consegue. Você consegue se você quiser, você pode tudo. O ser humano é adaptável. Você tem capacidade para isso, basta você treinar essa habilidade. E aí você vai conseguir, tá bom? Bom, gente, por hoje é tudo. E se você gostou do vídeo aí, me ajuda dando like, se inscrevendo no canal. Comenta aí embaixo também o que você achou do vídeo. E quais são as suas experiências também ao falar em público. Se você tem medo, se não, se você já tentou, se não conseguiu. Se você quer ajuda, pede ajuda aí embaixo. Eu também tenho minhas redes sociais, você pode pesquisar aí nas redes sociais e me chamar no direct que a gente se ajuda assim, tranquilamente, tá bom? É isso, galera. Me ajude a chegar em 1000 inscritos, se inscreva, espalhe esse vídeo com mais pessoas que vocês puderem. Um abraço a todos e tchau, até o próximo vídeo.